Em Romanos capítulo 1, leremos do versículo 1 ao versículo 6, depois leremos o versículo 16 e 17. Hoje eu sou pastor na igreja presbiteriana do Jardim Rincão, né? Não muito longe daqui. Sou pastor desde 2018, né? Pastor da igreja, né? E tem sido um tempo muito bom lá também, né? Sou o secretário sinodal de mocidade aqui do Sindo Unido, responsável pelos 4 presbitérios, os jovens dos 4 presbitérios. Então, no dia que vocês quiserem algum trabalho com juventude aqui, pode me chamar, não tem problema não. Vai ser uma alegria estar aqui com vocês, tá? Então, vamos ler esse texto maravilhoso das Escrituras. E diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus. Versículo 16 e 17 diz: Pois não me vergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, a Tua maravilhosa palavra já fala ao nosso coração e desde já pedimos a instrução, ó Pai, do Seu Santo e Poderoso Espírito, que somente por Ele e através dEle que entendemos as Sagradas Escrituras e temos poder e autoridade para anunciar às outras pessoas. Que o Senhor, ó Pai, nos tire essa manhã da nossa zona de conforto, que a gente possa entender a nossa responsabilidade de proclamadores desse Evangelho. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Né? Hoje nós falaremos sobre a maravilhosa notícia de Deus, sobre Ele mesmo. Né? É impressionante quando nós abrimos um jornal ou vemos uma revista num tablet ou num computador ou na televisão. É impressionante que o quanto os meios de comunicação evidenciam as más notícias, né? As más notícias, né? Alguns jornais, né, os mais sensacionalistas, parece que você começa a olhar a televisão e no cantinho da televisão começa a pingar gotas de sangue, né? Porque é tanta notícia ruim, que a gente fica assustado, né? Eu, particularmente, não gosto de assistir muita televisão, né? A televisão em casa fica mais desligada do que ligada, né? Então, a gente procura saber as notícias de outras maneiras, né? Sem precisar ligar o jornal para entender o que está acontecendo com o nosso país. Né? Mas é isso que faz, é isso que traz Ibope. Né? E por que
nós evidenciamos tanto as más notícias? Fruto da queda. Fruto da queda, né? Nós olhamos muitas vezes e evidenciamos muitas vezes muito mais o que é pejorativo do que aquilo que é bom, né? Você vê pelos seus relacionamentos. Às vezes você tem um amigo de longa data ou uma amiga de longa data e sempre foi muito bom com você. Só que uma vez ela pisou ou ele pisou na bola com você e acontece, acabou a amizade. Porque nós evidenciamos muito as más notícias, tá? Mas o que faz bem para nós? O que faz bem para o nosso coração? São as boas notícias. É isso que faz bem para nós. Nós acabamos nos atentando mais para más notícias, mas como é gostoso escutar boas notícias. E é justamente isso que o Evangelho é. A maravilhosa notícia de Deus sobre Deus. A carta de Paulo aos Romanos traz essa maravilhosa notícia do céu. O Evangelho de Deus sobre Ele mesmo. A boa notícia é que Deus tem a solução para a escravidão do homem, imposta pelo pecado. O homem pecador pode ser perdoado, a sua culpa pode ser removida, a sua vida pode ser preservada para sempre. Os homens nascem em pecado, nascem em escravidão, mas Jesus veio para libertar esses homens, libertar essas mulheres da escravidão imposta pelo pecado por Satanás. A condenação da lei, da escravidão do pecado, para uma nova vida com Deus, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quando nós olhamos para o Evangelho e olhamos para as Escrituras, na Epístola de Romanos, a Epístola de Romanos apresenta uma apresentação completa, ordenada, da mensagem de Paulo. Depois de ele saudar os leitores e falar do seu grande desejo de ir visitar, né, porque o desejo de Paulo era propagar o Evangelho em todo o Império Romano. E ele já tinha cumprido essa boa parte dessa missão, e agora chegara a hora de colocar esse Evangelho, falar desse Evangelho no cerne, no coração do Império Romano, que era Roma. E a mensagem principal, exclusiva, falando de salvação, mostrando que o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. 4 realidades básicas dessa maravilhosa notícia. Em primeiro lugar, ela revela quem nós somos por natureza, que nós somos pecadores. Essa mensagem aponta o dedo na nossa cara e fala: você é um miserável pecador e você precisa de Deus. Você não é autossuficiente. Você precisa de Deus. E sem Deus você não é ninguém. Essa maravilhosa notícia mostra quem somos e quanto nós somos frágeis, mesmo que muitas vezes nós nos colocamos dentro da nossa autossuficiência, né? Também uma dessas 4 realidades nos diz como Deus revelou o problema do nosso pecado. Ele mostra que nós éramos cativos e agora nós não somos mais. Também, em terceiro lugar, nos ensina como viver uma vida cristã cheia de poder, uma vida cristã vitoriosa, uma vida cristã com autoridade, uma vida cristã cheia e completa de alegria e contentamento. Também, em quarto lugar,
esta maravilhosa notícia nos ensina como podemos relacionarmos com pessoas diferentes de nós. Que muitas vezes o nosso círculo de amizade tem pessoas que pensam como nós. E quando chega uma pessoa que pensa diferente, nós tratamos geralmente com diferença. Como seria a atitude de vocês, como seria a recepção de vocês se entrasse alguém totalmente tatuado aqui dentro, com um brinco na orelha? Como seria a recepção de vocês? Seria a mesma recepção que alguém entrando na igreja com blazer, com uma camisa social, bonitinho, dentro dos padrões que nós entendemos como um padrão cristão? Mas o Evangelho nos ensina que nós devemos olhar para o interior das pessoas e não para o exterior. E qual é essa maravilhosa notícia? O Evangelho é a boa notícia que vem do céu. São as novas de grande alegria. Paulo enriquece e amplia esse conceito do Evangelho, o conceito desta maravilhosa notícia. E, em primeiro lugar, nós lemos o seguinte no versículo 1. Acompanhe comigo a leitura. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, Deus é o Evangelho de Deus. O Evangelho é a mensagem de Deus sobre Deus. A divindade é ao mesmo tempo que anuncia, é a fonte e conteúdo de todo o Evangelho. Leon Morris, se referindo à carta de Paulo aos Romanos, ele diz que Deus é a palavra mais importante desta carta. O Evangelho vem de Deus, e o que o Evangelho faz? Nos leva para Deus, nos aproxima de Deus. De Deus. Conta-se a história de um menino e um pai, e o menino olha para o céu e fala: pai, o que é aquilo? E o pai, extremamente dedicado a ensinar sobre Deus para seu filho, ele fala: aquilo é um grande e poderoso avião, meu filho. O filho olha para o céu e faz assim: mas pai, olha o tamanho, é pequeno. Olha lá, pai, olha. Aí ele fala: pai, é desse tamanho? Como ele é poderoso. O pai falou assim: eu vou te mostrar, meu filho. De uma maneira extremamente didática, coloca o seu filho no carro, vai até um aeroporto, pede as permissões necessárias e deixa o seu filho se aproximar de um grande e poderoso avião. Quando o filho olha para o avião, ele levanta os seus olhos para cima, vê o tamanho das asas, vê o tamanho da turbina e percebe que ele é muito menor que o próprio pneu do avião. E ele fala: pai, é esse avião que estava voando? E o pai fala: exatamente, meu filho, é esse o avião que estava voando. Colocando seu filho no carro, indo tomar um sorvete com o seu filho, ele fala: filho, você viu o avião? Ele é grande? Ele é poderoso? Ele: sim, pai, o avião é grande e poderoso. Mas quando você percebeu que o avião é grande e poderoso? Quando eu fiquei perto do avião. Então, dessa forma, o seu pai falou: filho, Deus é dessa forma. Quando nós começamos a conhecer sobre Deus, Ele parece uma pessoa alguém extremamente atraente, mas ainda nós o enxergamos de forma pequena.
Mas quando nós mais nos aprofundamos no Evangelho, quando a gente mais conhece sobre Deus, maior Ele fica e mais poderoso Ele fica para você, aos seus olhos. Diferente das pessoas, que quando a gente começa a conhecer as pessoas, mais previsível as pessoas ficam. Porque as pessoas são limitadas e Deus é ilimitado. Ilimitado. Quando a gente mais se aproxima de Deus, mais Deus será maior para você. O Evangelho é a palavra de Deus sobre Ele mesmo. E o Evangelho nos aproxima de Deus. E quanto mais nós meditamos na palavra, por que você acha que a Escritura nos orienta a meditar na palavra de Deus de dia e de noite? Cá entre nós, você lembra quando você era pequeno? Lembra? Eu lembro de uma situação quando eu era pequeno. Tinha um menino maior que eu e queria bater em mim na escola. E com certeza eu ia tomar a surra daquele menino. Porém, eu falei, pai, tem como você me buscar na escola? Ele estava de férias, ele foi. Aí meu pai estava do meu lado, grandão. Aí eu cheguei perto do menino e falei, mexe comigo agora. Por que você não fala que vai me bater? Meu pai está aqui, ó. Eu senti a confiança no meu pai. Para mim, ele era o meu super-herói. E com ele eu sentia segurança. E por que eu sentia segurança? Porque eu conhecia o meu pai. Quando nós não conhecemos Deus, quando nós não meditamos nas Escrituras, nós temos a tendência de nos tornarmos, e a tentação de nos tornarmos autossuficientes. Porém, o Evangelho de Deus nos aproxima de Deus. E quando o Evangelho nos aproxima de Deus, nós começamos a entender o quanto nós somos dependentes dEle. E que sem Ele nada podemos fazer. Em segundo lugar, Deus é o Evangelho antigo. O que significa isso, pastor? Versículo 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O Evangelho foi prometido por Deus. Não é uma novidade. Não é um conjunto de ideias que se formou de uma hora para outra. Ele foi revelado progressivamente por Deus aos profetas, através dos profetas, e confiado aos apóstolos. Em Romanos capítulo 16, versículo 25 a 27, leia comigo esse texto. Romanos 16, 25 a 27, diz assim: ora, aquele que é poderoso para nos confiar segundo o Evangelho, nos confirmar segundo o Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, no mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus é o Evangelho antigo. O Antigo Testamento, ele é o Evangelho do Antigo Testamento, ele é o Evangelho do Novo Testamento,
atestado pelas Escrituras. Quando apareceu a figura de Jesus? Quando Jesus iniciou, quando Jesus começou a ser anunciado nas Escrituras? No jardim do Éden, em Gênesis. Jesus começa a ser anunciado em Gênesis. E a promessa do Messias percorre todo o Antigo Testamento. O Evangelho não foi uma moda criada no primeiro século. É algo que já vinha de muitos e muitos anos, desde o início de todas as coisas. Em terceiro lugar, Deus é o Evangelho de seu Filho. Versículo 3 diz assim: com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado, versículo 4, Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio, versículo 5, de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Versículo 9 diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, no evangelho de seu Filho. O evangelho de Deus é o evangelho de seu Filho. Como nós vemos no versículo 9. O conteúdo do evangelho é Jesus, que veio segundo a carne e segundo o Espírito. Ele era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, semente de Davi, filho de Deus. Ele veio de forma simples, humilde, viveu o estado de humilhação e de exaltação. O alvo do evangelho é exaltar a Cristo. Paulo falando a igreja lá em Filipos, no capítulo 2, versículo 9 a versículo 11, diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É importante destacar, É importante destacar que o Evangelho reúne os fatos históricos relacionados à morte de Jesus e sua ressurreição. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 1 a 8, diz: irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi morto e sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e permaneceu, e apareceu a Cefas, depois aos 12. Tudo isso segundo as Escrituras. Pregar o Evangelho é proclamar que Cristo é, o que Cristo é, o que Ele fez, conforme as Escrituras.
as Escrituras testificam sobre Cristo. Testificam sobre Cristo. É interessante que as Escrituras testificam sobre quem? Sobre Cristo. Não sobre você. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, dentro de igrejas, nós vivemos uma autoexaltação. Pessoas que têm uma extrema necessidade de serem homenageadas, lembradas, queridas, exaltadas. Que os holofotes sejam sobre em cima destas pessoas. Isso não é evangelho de Deus. Isso não é evangelho de Cristo. Você não nasceu para ser lembrado. Você não nasceu para ser exaltado. Você não nasceu para que os holofotes sejam em cima sobre você. Você nasceu para a glória de quem? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Queridos, pense uma coisa. Reverendo Fábio é um pastor querido para mim. Já me pastoreou muitas vezes. Hoje ele é o pastor dessa igreja. Pela vontade de quem? De Deus. Deus o colocou aqui. O pastor anterior que estava aqui fez o trabalho dele, no tempo dele. E fez o que fez para a glória de Deus, no tempo que Deus o colocou aqui. Chegou o tempo dele, Deus o colocou em outro lugar, para a glória dele, de Deus, e colocou agora o reverendo Fábio aqui. Vamos supor que essa igreja comece a crescer, 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 crescer. Será por causa de quem? Do pastor Fábio? Do conselho dessa igreja? Dos diáconos dessa igreja? Dos professores dessa igreja? Dos líderes dessa igreja? A Escritura é extremamente clara que é Deus que acrescenta aqueles que vão sendo salvos. É Deus que traz para a igreja o seu povo escolhido. Se essa igreja começar a fazer coisas maravilhosas, e esse bairro ser conhecido como um bairro que proclama o evangelho da graça, é por causa de quem? De vocês? Ou é por causa do Deus que opera através de vocês? É por causa do Deus que opera através de vocês. Um exemplo clássico. Qual o nome do irmão? Max, presbítero Max. Aqui está o violão do presbítero Max. Certo? Deixa eu fazer uma pergunta para o violão. Toca violão. Violão? Violão? Estou falando com você, não me ignora não, violão. Toca. Não tocou. Por que não tocou? Porque é um instrumento. Quem é o músico? Presbítero Max. Pode ser um violão de 30 mil reais. 50, 100 mil reais. Sem o músico não toca. Então, o resultado vem de quem? Quem faz é o músico. Nós somos o quê? Instrumentos. Instrumentos. Todas as coisas erradas que acontecerem nesta igreja serão responsabilidade de vocês. Culpa de vocês. Agora, todas as coisas maravilhosas que acontecerem nessa igreja, responsabilidade de quem? De Deus. De Deus. Pregar o evangelho é proclamar o que Cristo fez, o que Ele faz, e não o que nós fazemos. Porém, quando nós olhamos para Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, a gente vê quem? As pessoas se sentindo importantes demais. Agora, se esse instrumento ficar parado, sem um músico, vai ter resultado? Não.
Agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. Se esta igreja, os membros dessa igreja ficarem parados de braços cruzados, vai acontecer alguma coisa? Não vai. Serão instrumentos parados. Muitas vezes nós estamos na igreja e nós tratamos a igreja como um clube de final de semana, no qual nós pagamos uma mensalidade, o dízimo, e nós vemos a igreja para usufruir. Mas você não foi chamado para isso. Você foi chamado para trabalhar. Você foi chamado para que Cristo resplandeça através de você. Quais são os seus dons? Quais os seus talentos? Agora, se Deus te colocou nessa igreja, porque Ele te colocou com uma missão nessa igreja. E por que você não está fazendo nada? Eu não sei quem não está fazendo nada. O bom de ser um pastor de fora e não conhecer as pessoas aqui, que a gente pode chegar e falar e ir embora, talvez nunca mais ser convidado para pregar, mas a gente pode falar. Entende? Tipo, lá no Rincão eu não posso chegar, olha, você que não está fazendo nada, eu sei que não está fazendo nada, eu sou pastor da igreja. Aí parece que eu estou dando indireta no púlpito, né? Mas geralmente, como que é a postura que o pastor tem que fazer? Sentar com um, com o outro, está tudo bem, né, e tal. O que você acha de fazer alguma coisa? Né? Então, você é um instrumento de Deus. Deus colocou uma missão para você ser bênção. E quando você for bênção, a glória não será sua, será de Deus. Tá bom? A glória será totalmente de Deus. Então Deus é o evangelho de seu Filho. Deus é o evangelho de seu Filho. Também Deus é o evangelho para todos os povos e nações. Versículo 5 diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. O evangelho tem como alvo alcançar todas as nações. Paulo entende que por meio do evangelho, pessoas de todo o mundo serão chamados à obediência pela fé. Na grande comissão, Jesus Cristo nos mandou fazer discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os as sagradas, ensinando todas as coisas que vos tenho falado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Devemos pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15 diz: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Bacana, legal, entendi isso. O evangelho de pregar a responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura é de quem? Do pastor da igreja? Dos presbíteros da igreja? Dos professores de escola dominical? Somente? A responsabilidade é sua. A responsabilidade é do cristão. Pastor, tem uma dificuldade tremenda de anunciar o evangelho da graça a qualquer pessoa. Primeiro entenda, quem fala não é você, é o Espírito Santo através de você. Então você tem poder e autoridade para isso. Agora, quando você tem muita dificuldade, por questões psíquicas ou medo ou traumas, você pode convidar pessoas para vir na igreja. Agora, muitas pessoas não pregam o evangelho da graça e não convidam pessoas para vir para cá. Quantos visitantes nós temos aqui hoje? Tem algum visitante pela primeira vez? Eu não conheço. Tem? Não tem.
Você poderia ter convidado essa semana pessoas para vir aqui. E por que não fez? E por que não convidou? Muitos pensam que a responsabilidade de trazer o rebanho para a igreja é do pastor. E não é. Não é. Crente chama crente. Crente aproxima crente. Crente aproxima não crente. Muitas vezes a gente vê pessoas que estão longe da igreja há muito tempo. Por que a gente não chama para vir para cá? Porque a gente... Convide. Faça como todo bom vendedor. É uma das minhas especialidades. Eu sou head de vendas. Segunda-feira, no dia da minha folga, eu trabalho. Eu cuido de toda a estratégia de vendas de uma empresa. Segunda-feira eu vou lá, faço todas as estratégias e tal, e eles dão sequência. Eu fico a semana, de terça-feira a domingo, me dedicando à igreja. Trabalho um dia por semana. E dentro do universo das vendas, o não você sempre tem. Mas quando você começa, mostra para um, conversa com o outro. Hora ou outra, alguém compra a ideia. Começa a convidar. Uma hora, que legal, não sabia que tinha uma igreja presbiteriana aqui. Chama para vir à igreja. Essa pessoa vem. Essa pessoa entende que ela é pecador. Que ela é pecadora e que ela precisa de Jesus. E essa pessoa começa a frequentar aqui. E começa a aumentar aqueles que vão sendo salvos. Automaticamente a igreja começa a crescer. Automaticamente cresce a arrecadação da igreja. Automaticamente, crescendo a arrecadação da igreja, a igreja tem condição de contratar um pastor auxiliar para trabalhar com jovens e adolescentes especificamente. Por que a igreja não tem condição de fazer isso? Porque não tem recurso. De onde vem o recurso? Das pessoas. E se não tem pessoas, não tem recurso. Se não tem pessoas que entendem da fidelidade dos dízimos, não tem recurso. Então, você é responsável para pregar o evangelho. Se não consegue pregar o evangelho, no mínimo, traga pessoas para a igreja, para escutar o evangelho da graça. E assim, você proclamará o evangelho para todas as nações. Inicie com o seu vizinho, inicie com seus amigos do trabalho, inicie com pessoas aqui da região. Ok? Em último lugar, já encerrando o nosso tempo aqui, que eu imagino que eu já devo ter passado do tempo, Deus é o evangelho poderoso. Versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A palavra poder, em grego, dynamis, enfatiza o aspecto positivo do evangelho em libertar o homem da escravidão do pecado. Ninguém tem o poder para conseguir libertar o homem da escravidão do pecado, a não ser Deus, a não ser a obra salvífica de Cristo. Não existe poder libertador que se compare ao poder da cruz. 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Poder de Deus. Então o evangelho é poder. Quanto mais você conhece o evangelho, mais você tem poder. Mas você tem poder. Geralmente, quando você vai falar sobre alguma coisa, você tem que ter conhecimento sobre essa coisa. Como você vai anunciar o evangelho se você não conhece o evangelho? Por isso que você tem que meditar na palavra dia e noite. E, querido, isso não é uma opção. Não é, se possível, medite na palavra dia e noite. É um imperativo. Medite na palavra de Deus dia e noite. Você não tem escolha. E quando você não medita na palavra de Deus dia e noite, você está em desobediência. É simples. Medite, devore a palavra de Deus.
que seja o seu alimento diário. Com isso você terá poder. Quando você começar a instruir as pessoas sobre as demandas da vida, você vai usar a Bíblia como referência, não mais os seus pensamentos e a sua experiência. E muitas vezes nós aconselhamos pessoas em cima da experiência que a gente tem, das experiências que a gente já passou na vida, não é? Você vai começar a falar sobre alguém, eu já passei por isso também, eu fiz isso, aquilo. Sendo que você, como cristão, você tem que falar, calma. O Evangelho diz sobre isso. O Evangelho responde a sua inquietação, a inquietação do seu coração. O Evangelho é poder. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Fale com você todos os dias. Nós iremos participar agora do momento da ceia do Senhor. Esse momento é a proclamação do Evangelho também. E você vai ter essa oportunidade. Tá ok? Vou chamar os presbíteros a vir à frente para este momento da Santa Ceia do Senhor.